No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. E então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, capítulo 2, e no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e dizia: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Interessante, né? Como nos últimos versículos vai repetindo: diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Eu já expliquei aqui que quando repete-se assim algumas vezes, não é porque Deus está se repetindo, ou até eu quando venho pregar estou me repetindo,
Porque Deus sabe que o povo precisa ouvir, prestar atenção, reter e guardar o que está sendo ouvido, né? E o Senhor repete 4 vezes aí na boca do profeta: quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que significa isso? Senhor dos Exércitos é o nome mais poderoso que existe sobre os céus e sobre a terra. Porque esse nome, Senhor dos Exércitos, quer dizer o seguinte: que não existe exército, nem dos céus e nem da terra, que possa enfrentá-la ou que possa vencê-lo. Por isso que Ele é o Senhor dos Exércitos. E quem está falando, quem vai falar aqui esta noite, quem vai ministrar o nosso coração esta noite, que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história, que pode repousar hoje sobre toda a sua casa uma palavra profética, é o Senhor dos Exércitos, né? A pastora Marta só vai estar aqui abrindo a boca para o Espírito Santo falar, porque na verdade quem vai falar é o Senhor dos Exércitos, amém? É só isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente vem para a igreja numa ritualidade, né? Vamos cumprir o ritual, vamos cumprir, eu fui domingo, né? Tá bom, mas nós precisamos estar realmente buscando essa reflexão. Todos esses dias Deus tem falado muito sobre isso comigo. É tempo de refletir, é tempo de refletir, é tempo de refletir. Esse texto é um texto profético para uma nação, e todo texto profético ele tem uma direção, né, para ser falada, porque ele tem o contexto histórico, ele tem o tempo, né, o ano, o que estava acontecendo nesse momento. Então, um texto profético ele envolve muitas situações, mas para nós aqui hoje não é o contexto histórico, nem o texto, o momento, a história sendo escrita. Para nós é usar uma palavra que se cumpriu, que vai cumprir e sempre vai se cumprir na vida do seu povo. Então, para nós hoje aqui é uma aplicação de um texto que pode trazer uma diferença muito grande na minha vida hoje, se eu deter esse poder dessa palavra sobre o meu coração, sobre o seu coração. Como disse minha amiga lá, né, vem vindo dias difíceis, mas para nós, se nós começarmos a pensar no que é difícil, nós vamos esquecer de pensar na misericórdia de Deus. Então nós temos que viver por essa misericórdia, né? Esse texto aqui é um texto, eu vou explicar rapidamente, em que a nação, né, o povo de Deus, o Israel de Deus, estava vivendo mais uma vez na sua história. Ontem que você viveu foi um capítulo da sua história. Hoje o que você está vivendo é um capítulo da sua história. Amanhã vai ter mais um capítulo da sua história. E o Espírito Santo está falando aqui comigo que nesse capítulo da história não tem borrões. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus não deixa marca, ele apaga. Viu? Meu amado, o Espírito Santo sabe o que ele está falando, tá? Então, esse é um capítulo da história do povo de Israel, do povo de Deus, que é a nação de Deus, que hoje nós somos o Israel de Deus, né? E esse capítulo da história passa-se depois de 15 anos, para ser mais exato. 15 anos depois que eles tinham saído do cativeiro, né? Porque eles estavam na Babilônia, ficaram 70 anos escravos no total entre a Babilônia e o rei da Síria, e durante 48 anos o domínio da Babilônia. E depois Deus permite se levantar um outro rei, o rei da Síria, que veio e domina a Babilônia. E no projeto de Deus, no propósito de Deus, essa dominação desse rei da Síria era para que o povo voltasse para Jerusalém, que o povo saísse do cativeiro e pudesse reconstruir a vida deles em Jerusalém. E depois desse feito grandioso de Deus, passou 15 anos que eles tinham saído do cativeiro e estavam em Jerusalém. E quando eles saíram, você conhece a história lá de Neemias, de Esdras, né? Eles começaram a reconstrução do templo do Senhor, tiveram lutas, tiveram batalhas, e eles reconstruíram o templo do Senhor, mas o templo foi reconstruído em 60 dias, então era para ser mais zelado, cuidado, protegido, era para que o templo do Senhor continuasse sendo cuidado, preparado, né? E a cada dia sendo reconstruído em todos o zelo pela casa de Deus. Mas aconteceu que nesses 15 anos que se passaram depois que eles saíram da Babilônia, as pessoas começaram a ter os seus problemas pessoais, os seus problemas diários da vida, igual nós temos, né?
Nós temos que estudar, nós temos que fazer faculdade, nós temos que trabalhar, nós temos que ir em busca do nosso posto, né? Da nossa cadeira, nós temos família para sustentar, nós temos que casar, tem uns que tem que divorciar, né? Infelizmente, mas tem, né? Então nós temos tantas coisas para fazer, nós temos que comprar terreno, nós temos que comprar casa, nós temos que construir, nós temos que cuidar de filhos, nós temos que proteger a família, e a vida é assim, né? Você vai todo dia planejando, todo dia protegendo. E foi o que aconteceu com essas pessoas. 15 anos se passou da obra grandiosa de Deus de libertação, de os tirar do cativeiro. E nesses 15 anos, eles passaram a ser negligentes com as coisas de Deus. Sabe aquelas coisas assim que nós vamos fazendo tantas coisas, que as coisas de Deus vão ficando, deixando de ser prioridade na nossa vida? Quando nós deixamos as coisas de Deus em outros lugares, que não é tão importante como outras coisas que nós temos para fazer, nós passamos a ser negligentes e as coisas de Deus já não são prioridades para a nossa vida. E hoje, quando eu estava lendo esse texto, calma, porque não é só puxão de orelha, não. Tem coisa grandiosa de Deus aqui, tá? Tem coisa boa de Deus. É que quando a gente começa a falar essas coisas assim, fala, já vem bronca, né? Mas eu estou andando certinho, né? Mas, na verdade, o que eu vi de Deus aqui, é que Deus olhou para esta nação, como olha para nós sentado aqui hoje, né? Hoje é dia, o quê? 12? Hoje é dia 12? Dia 12 de julho de 2015, né? Às 5 para as 9 ou às 8h45, né? 55, perdão. Deus estendesse os olhos para nós, para cada um de nós aqui, e visse, né? Quantos anos você tem de conversão? 30, 25, 10, 15, nasci no lar evangélico, né? E Deus olhasse para todos os nossos anos que Ele nos libertou, desde quando Ele nos buscou lá no Egito, que Ele tirou da opressão, do sofrimento, da tristeza, e Ele colocou dentro do seu coração, do meu coração, a sua presença, e Ele construiu aqui dentro de nós, né, o seu templo, aqui onde Ele constrói a sua casa, a sua morada, e Ele olhasse para nós esses anos todos, e Ele olhasse e falasse assim, vocês começaram muito bem, porque esse povo começou muito bem, eles enfrentaram os adversários, eles construíam, um povo construía com pá, né, com enxadas, no cimento não tinha, mas vamos falar assim, cimento, né, pedras, e outro povo ficava com espada, né, para proteger ali a reconstrução. Porque quando a gente sai do Egito, para entender que a gente sai da opressão que a gente vivia e a gente aceita Jesus, a gente cata os caquinhos da vida da gente mesmo e vai reconstruindo a nossa vida em Deus. E foi o que essas pessoas fizeram. E eles começaram muito bem, mas nos 15 anos que se passou, outras coisas começaram a ser prioridade do que cuidar das coisas de Deus, de ter intimidade, de ter comunhão com Deus, de fazer as coisas exclusivas. Um dia eu li uma coisa, porque eu leio muito e eu guardo muito, eu tenho uma facilidade minha memória é muito boa ainda, né? Porque daqui a um dia eu não sei se vai estar, mas eu tenho uma memória boa, mas um dia eu li algo assim, que num topo de prioridade, se você fizer tipo aquelas pirâmides de alimentação, no topo de prioridades da sua vida tem que estar Deus. Se Ele não estiver lá, e qualquer outra coisa quiser tomar um lugar, não serve para estar na sua vida, né? Você entendeu isso? No topo das prioridades tem que estar Deus. Se Ele não tiver, outra coisa tiver, não serve. Você tem que tirar da sua vida porque está tomando o lugar de Deus. Você entendeu isso que eu estou falando? Né? Então, no topo das prioridades, Deus. Isso não quer dizer, meu amado, que você vai parar de trabalhar, que você vai parar de namorar, que você vai deixar de casar, que você não vai cuidar da sua família, que você... Não é nada disso. Deus te dá condições e capacidade para você chegar aonde Ele mesmo determinou, onde você sonha, onde o sonho de Deus foi sonhado por você dentro do ventre da sua mãe. Mas prioridade a Deus significa Ele estar em primeiro lugar dentro de você, no seu coração e na sua vida. E Deus estendeu os olhos para aquelas pessoas, como estende para nós aqui hoje, e Deus falou, vocês começaram muito bem, há 30 anos atrás, há 10 anos, há 5, há 12 anos, mas agora... A prioridade da vida de vocês não é mais a minha morada, não é mais a minha presença, não é mais a minha glória.
Irmão, vou falar uma coisa para você. Vocês viram o toquinho do Guilherme, né? Mas vou te falar uma coisa, o negócio é um furacão. Vocês não têm noção, eu estou esmagada. Não tem um osso do meu corpo que não dói. Preparar essa palavra hoje foi fácil? Não. Dorme 3 horas da manhã. O negócio não é fácil. Come igual um dragão. Tem que trocar 50 vezes por dia. Olha, não é brincadeira não, o negócio é quente. Para ouvir Deus falar hoje, e durante essa noite, eu precisei ficar muito no Espírito, mas muito mesmo no Espírito, para que o inimigo não me tirasse a revelação que Deus tinha para nós aqui, né? Para que o inimigo não conseguisse roubar. E eu vi, meu amado, hoje no Espírito, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, eu vi hoje um Deus que, quando estende os olhos, Ele não estendeu os olhos para te acusar, Ele não estendeu os olhos sobre você, sobre mim, ou sobre esta nação, para apontar o dedo e falar assim, cambada, né? Vocês não estão nem aí comigo. Eu não vi aqui nesse texto um Deus que mandou um profeta levar uma mensagem, porque ele queria dar uma bronca, porque ele estava zangado, porque ele estava aborrecido. Mas eu olhei para esse texto aqui hoje, e eu vi claramente que quando Deus estendeu os olhos para essas pessoas, e quando Deus estende os olhos deles para a igreja do Senhor Jesus hoje, há uma preocupação em que a gente viva e receba o melhor que Ele tem para a nossa vida. Eu não sou neófita e nem nova convertida para falar uma coisa que eu vou falar aqui agora. Eu sou uma pessoa de muitos e muitos anos de igreja, de vida cristã, para falar algo com toda a propriedade, sem me enganar. Mas eu vou voltar a falar o que eu falei domingo passado. A igreja do Senhor Jesus está entrando em decadência. Você já observou que as pessoas não desejam mais? Eu tinha um momento da história que eu vivi, que só se falava em batismo no Espírito Santo. Toda igreja que você ia, todo mundo queria ir no lugar que tinha fogo. Aí eu vou ver o canela de fogo, aí eu vou ver o perna de fogo, eu vou ver, porque lá vai ter fogo, porque as pessoas buscavam, elas queriam, elas tinham necessidades de ouvir, elas queriam ser ministradas, elas queriam ver glória, elas queriam. Eu vivi no tempo do dente de ouro, que as pessoas queriam ver dente de ouro. Vocês também viram? Que as pessoas queriam ver manifestações. Hoje as pessoas sentam nas igrejas, e eu não estou falando por ignorância, nem por crítica, eu estou falando por realidade, porque eu prego em outras igrejas, eu falo com outras igrejas, eu vejo outras igrejas. As pessoas parecem que estão sentadas nos bancos da igreja, apenas pelo cumprimento do tempo, apenas para cumprir o seu ofício, mas depois o dia continua, e os problemas continuam sendo as maiores prioridades da nossa vida do que Deus. E não significa que eu vim aqui hoje, ou que você veio aqui hoje, porque Deus está chateado com a gente. Talvez você veja eu chorar aqui em cima, você fala, pô, essa pastora deve ter um problemão. Sabe por que eu choro? Eu estava tomando banho, eu até contei para a dona Nisley, eu estava tomando banho, eu chorei tanto no chuveiro. Eu choro de ver como as pessoas não são ingratas, como as pessoas dão tão pouco valor às coisas de Deus, como as pessoas olham para as coisas de Deus como simplesmente um dia a mais. Eu sei que Deus do céu, olhando lá do céu, Ele conhece cada coração, Ele conhece cada entendimento, e quando Ele estendeu os olhos para essas pessoas, como Ele está estendendo para esta igreja hoje, trazendo esta palavra, o único desejo do coração de Deus, porque eu ouvi Deus falar isso comigo hoje, eu ouvi, o único interesse do coração de Deus hoje, aqui neste lugar, é que você receba o melhor de Deus na sua vida, que você possa viver o melhor de Deus. E a observância de Deus foi algo tão sobrenatural, tão poderoso, que Deus olhou dos céus e Ele trouxe uma forma figurativa para explicar o que Ele estava querendo falar, o que estava acontecendo no coração das pessoas, o que estava acontecendo na vida das pessoas. E se nós formos olhar aqui hoje, né, no nosso contexto atual da vida, eu ouço todos os dias as pessoas falar, meu Deus, como o dia é curto. Alguém aqui fala isso, como o dia é curto. O dia é curto, não dá tempo, porque você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, e o dia passa e no outro dia você tem mais coisas para resolver de novo, né? Porque é assim que nós vivemos hoje, nesse atropelamento de coisa, um monte de coisa, para você poder ganhar um pouquinho para sua casa, você tem que às vezes ter 2, 3 serviços, né?
Você trabalha durante o dia, aí você faz um bico, aí você vende uma revistinha, você faz um negócio para você poder acrescentar um pouquinho. E é assim que a vida está fazendo com a gente, é ou não é? São os problemas do dia a dia. E isso aconteceu, e Deus falou assim, olha, mas vocês viverem desse jeito, não está resolvendo. Não sou eu que estou falando, eu estou trazendo uma palavra profética aqui. Eu estou trazendo uma palavra de revelação. Zé Carlos está ali hoje, ele sabe a dificuldade. Vai fazer 11 dias que o Guilherme está em casa. Sabe que eu estou doente, não é fácil, ele é pesado. Zé Carlos sabe que eu mal tenho tempo para respirar. Ele sabe que eu estou trazendo aqui para você hoje uma verdade, uma grande verdade. Você sai daqui hoje com a sua vitória, se você quiser. Você sai aqui hoje com um poder tão grande liberado sobre a sua vida, que a tua história pode ser transformada. Pode ter certeza disso. Então Deus olhou para essas pessoas e disse, olha, eu estou vendo o que está acontecendo. E Ele trouxe assim uma forma de falar que nós podemos aplicar para nós hoje aqui de uma forma diferente. Talvez hoje na nossa casa esteja tendo escassez de amor, né? Escassez de relacionamento. Talvez na nossa casa algumas coisas estão faltando em alguns sentidos. O caso deles aqui, Deus falou assim, olha, eu estou vendo como vocês estão vivendo. Vocês plantam, e quando vocês vão colher, vocês pensam que vocês vão colher uma grande quantidade, só que a hora que vocês vão colher, vocês colhem muito menos do que vocês esperavam. Você pode aplicar isso na sua vida. Eu não sei de que forma, mas Deus sabe. Deus fala assim, eu estou vendo que vocês comem para se fartar, mas na verdade vocês não se enchem. Eu estou vendo que vocês bebem, mas vocês não se saciam. Eu estou vendo que vocês colocam roupas para se esquentar, mas vocês não conseguem se esquentar. Eu estou vendo que vocês ganham o seu dinheiro, que vocês ganham o seu salário, mas o salário de vocês é como se vocês colocassem num saquetel ou num saquinho furado. O dinheiro vai embora. Fala uma coisa para mim, nós estamos vivendo algo semelhante assim ou não estamos vivendo? Talvez não esteja faltando, aqui no caso Deus falou assim, ó, eu estou vendo que está faltando azeite, eu estou vendo que está faltando trigo, eu estou vendo que está faltando vinho, eu estou vendo que está faltando aí as frutas. Foi a forma que Deus falou. Mas aqui para nós hoje, nesse contexto aqui, bíblico, esse contexto espiritual, da revelação que Deus tem para trazer na nossa vida aqui hoje, e eu vou te falar uma coisa para você, eu creio no que eu prego, porque são tantas tristezas, são tantas mágoas, são tanto sofrimento, tanto aborrecimento, que se eu não cresce, as portas dessa igreja já tinham sido fechadas. Eu só estou aqui pregando para você porque eu tenho certeza que o que Deus está falando aqui hoje, Ele vai cumprir na nossa vida. Senão eu não teria motivo de estar aqui hoje, não teria por que estar aqui. Eu tenho certeza que Deus quer mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para você do que você tem recebido. Chega de barriga para esquentar e não enseguecer. Chega de beber e não matar a sede. Chega de receber pouco, porque o que Deus tem para você é muito mais. Eu não sei se é emocionalmente, eu não sei se é familiarmente, eu não sei se é economicamente, eu não sei se é ministerialmente, eu não sei, porque cada um que tem aqui tem o seu coração, tem a sua vida, e Deus olhou, foi para você. Você está sentado aqui hoje, porque enquanto você estava lá dormindo, enquanto essa semana você lutou, os olhos de Deus estavam na observância da sua vida. Talvez seja o seu físico que esteja no palco. Deus olhou e falou para eles, tudo que vocês estão recebendo é muito pouco. É pouco demais. Não foi isso que Deus sonhou. Talvez você esteja sentado aqui pondo a culpa em Deus. Achando que é Deus que não está te vendo, que é Deus que não está te olhando. Achando que é Deus que não está respondendo. Achando que é Deus que abençoa só os outros, mas você não abençoa. Talvez você esteja sentado aqui, você já tenha até perguntado se realmente Deus existe. Às vezes a dor é tanto que as pessoas chegam ao ponto de perguntar, será que Ele existe? Eu já vi isso muitas vezes. Eu sei que Deus observando o seu povo, porque não adianta Deus olhar para nós aqui com os olhos humanos, porque Ele só vai ver cabelo, roupa, né? Sapato, mas Deus conhece corações. E Deus não estava falando com aquele povo para acusá-los. Deus não estava falando com eles para colocar o dedo na cara deles e falar, tá vendo? Bem feito. Quem faz isso é homem.
Homem que fala isso, bem feito, está passando por isso porque fez isso. Homem critica, homem acusa, homem aponta dedo, mas Deus não. Deus olhou do céu e olhou e observou, porque o desejo do coração de Deus é que eles pudessem viver muito melhor do que eles estavam vivendo. E Deus não estava ali para falar para eles, a culpa é de vocês. Deus estava ali para falar para eles, tem alguma coisa errada dentro do coração de vocês. Os caminhos que eu preparei para vocês não são os caminhos que vocês estão vivendo. Vocês se desviaram dos caminhos que eu designei. E tudo isso que vocês estão vivendo é fruto porque vocês colocaram outras coisas em prioridade. Outras coisas ficaram no topo da sua prioridade. E é por isso que hoje tem pouco para comer. Não se aquece, não se sacia, não se farta. É porque tem outras prioridades. Talvez a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento, o teu ministério esteja no pouco, mas a culpa não é de Deus. Deus não estava ali botando dedo na cara para falar, agora se vira. Deus estava ali para dizer o seguinte: eu só quero uma coisa, que o coração de vocês voltem para os caminhos que eu mesmo preparei para vocês. É só isso que eu desejo. Eu só desejo que o coração de vocês se encaixe no caminho que eu designei. Vou fazer uma pergunta aqui. Você não precisa levantar a mão, porque ela vai ser levantada dentro do teu coração e o Espírito Santo vai ver. Você já deixou coisa de Deus para fazer outra coisa? Você já substituiu algo que seria para Deus, para você fazer para alguém ou para você mesmo? É claro que sim. Quantas vezes você não deixou de orar por você mesmo, para você fazer outras coisas? Eu não tenho tempo para mim ficar aqui desenrolando muitas coisas. Eu só sei que o Senhor levantou um profeta para andar no meio do povo de Deus, e o propósito do povo de Deus é que essa palavra fizesse com que o povo se fortalecesse, que voltasse para os caminhos que eles haviam. Há 15 anos se passou. O propósito era: reconstrói o templo, faz o melhor para Deus e vão buscar a presença de Deus, que Ele vai estar com vocês. Esse era o propósito. E Deus ainda fez uma pergunta para eles, assim, que a hora que eu li esse versículo hoje, eu falei: Deus, o Senhor é tremendo. Às vezes a gente lê a Bíblia, irmãos, 1 milhão de vezes, passa umas coisas, de repente, num momento, Deus mostra um negocinho. Deus falou assim para eles: olha para o passado de vocês. Sabe o que Deus estava falando para eles? Olha quem vocês eram, onde vocês estavam, olha para onde eu trouxe vocês. Se você não tivesse se convertido, onde você estaria hoje? Foi isso que Deus perguntou. Se eu tivesse deixado vocês lá, o que teria acontecido com vocês? Deus fez uma pergunta: olha para o passado de vocês, olha lá atrás, olha bem lá para trás, onde você estava, olha onde você está hoje. Deus não levantou um profeta para ir falar para o povo, para poder o povo ficar tudo triste, chorar e falar assim: nossa, é verdade, nós estamos acabados, não tem amanhã, não tem futuro. Não, a Bíblia diz o seguinte, que conforme a profecia ia sendo entregue, conforme o profeta Ageu ia andando no meio do povo e falando, Deus mandou dizer, assim mandou dizer o Senhor dos Exércitos. Diz que o Espírito de Deus foi entrando no coração dos homens, foi entrando no coração de Josué, no coração de Zorobabel, foi entrando no coração de todo o povo, e eles foram ficando fortes, eles foram se fortalecendo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele não fala para derrubar, Deus fala para colocar você de pé, meu amado, e receber o que Ele tem preparado para a sua vida. Você veio aqui hoje para aparentemente levar uma bronca, mas não é para que o Espírito de Deus entre dentro do seu coração e fale para você: Deus tem algo muito melhor do que você pode imaginar preparado para a sua vida. Entendeu? Conforme a profecia vindo, o espírito dos homens iam se fortalecendo. Porque eu vou falar uma coisa: quando Deus fala, o seu espírito sabe que vai cumprir o que Ele está falando. Diz que quando o povo ouviu aquela palavra, todo o povo temeu. Porque na verdade, irmãos, de vez em quando a gente precisa de umas cutucadas para abrir o olho.
A gente vai levando a vida aí nas preocupações do dia a dia, nos probleminha, e briga com a mulher, e briga com o marido, e briga com o filho, e briga com o irmão, e briga com não sei quem, e vai ficando aborrecido, vai ficando magoado, e o coração vai se fechando, e vai tornando, e o diabo vai lá e põe um cadeadinho. Aí depois você fica com mais uma mágoa, ele põe outro cadeadinho. Aí ele vai pondo cadeadinho, e você vai ficando fechado para Deus, você vai ficando fechado para o Espírito de Deus, você vai ficando fechado para as verdades de Deus. Aí você é um desses que fica 15 anos, sabendo que Deus quer contemplar o teu coração, que Deus quer glorificar com a presença dele no seu coração, mas você não deixa, porque você tem muitas preocupações, outras coisas são prioridades. Mas quando Deus fala, é impossível que o Espírito não vivifique com a sua palavra, porque a palavra é Deus. Você sabia que essa palavra é Deus, é o verbo que se fez carne? É o Logos. Quem está falando aí dentro do seu coração é Deus. Essa palavra é Deus. É importante. Se o seu espírito não vivificar aqui, então você não foi lavado e remida pelo sangue de Jesus, porque o Espírito vivifica com a presença do Senhor. O povo temeu, E o Senhor disse assim: olha, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu sempre estive com vocês. Sempre estive junto. Sempre estive perto. Quando vocês estavam no Egito, eu estava lá. Quando vocês estavam no deserto, eu estava lá. Passaram os anos de cativeiro, eu estava lá. E eu estou aqui ainda com vocês. Eu estou do lado de vocês. Eu não desisti. Eu só quero falar uma coisa. Deus continuou na profecia. Eu só quero dizer uma coisa para vocês: se esforcem. Tem coisa que tem que ser a gente que tem que fazer, irmãos. O Senhor falou: esforcem-se. Eu quero que vocês sejam fortes, Ele disse. Trabalhem, porque eu estarei com vocês. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Faz a tua parte. Dá para entender? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não leio pregações. Às vezes eu busco no computador alguma tradução, para me entender algum nome, alguma coisa, porque sempre tem uma revelação. Mas eu não leio pregações de domingo. Eu estou vindo aqui da parte de Deus, para Deus falar assim para você: seja forte, trabalhe, faz a sua parte, porque eu estou com você. E o que eu tenho preparado para a sua vida, você nem pode imaginar. E a profecia continuou, e ela passou-se um tempo, e depois Deus voltou a falar novamente, porque Deus queria que as pessoas tivessem ânimo para poder entender que a prioridade é Deus, que as pessoas vissem, que elas reconhecessem que a carência de algumas coisas nas suas vidas era o resultado de não ter a intimidade, a comunhão, a presença de Deus, a prioridade que é Deus. Mas a profecia continuou, Deus falou, parou, voltou a falar de novo, depois Ele falou outra vez. E quando Deus voltou a falar, Ele fez uma pergunta. E é uma pergunta que Deus fez para mim hoje, que Ele faz para você hoje, e que Deus tem algo para falar para você. Ele fez uma pergunta e Ele disse assim: eu vou explicar, eu não vou fazer a pergunta que Deus fez. Você é daqueles que fica olhando para o passado e fala: ai, como era bom aquele tempo, ai, como foi bom. Você é daqueles que fica de vez em quando pensando nas coisas como eram, né? Como já foi, que aquele tempo sim que era bom. O Senhor perguntou: você é desses que fica pensando nas coisas? Quantos são assim? Eu fico. Diariamente eu fico: nossa, como era bom aquele tempo, nossa, como era bom assim, nossa, como já foi bom, ó, se fosse naquela época que era assim. E eu sou meio murmuradora de vez em quando, porque eu fico falando para Deus: na época que eu tinha saúde, isso daqui, eu fico falando essas coisas para Deus, né? Sabe o que Deus falou para o povo? Vou falar uma coisa para você. Deus falou: sabe por que era bom? Porque era eu que estava lá, era a minha presença na sua vida, era o meu agir na sua vida, era a manifestação do meu poder sobre a sua vida. Só que eu quero te falar uma coisa para você: chega de viver de passado, chega de olhar para trás. Deus falou para eles assim: eu não quero mais que vocês fiquem aqui com sentimentalismo, eu não quero mais que vocês fiquem com saudosismo, eu não quero mais que vocês fiquem com nostalgia do passado. Eu quero que vocês entendam o seguinte: que o que eu tenho para vocês é muito melhor do que vocês podem imaginar. Sabe aquela glória que você já viveu? A glória da segunda casa, a glória da segunda chance, da nova oportunidade, do novo tempo.
Viver na esperança do que Deus tem melhor para você amanhã. Eu sei que Deus vai fazer obra grandiosa na vida de pessoas aqui. Eu sei que essa palavra não é inútil. A glória da segunda casa vai ser maior, porque eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual é o momento que você esteja vivendo, não importa onde que você está, no momento da sua vida, o que importa é que eu sou o soberano, que eu tenho o domínio absoluto sobre todas as coisas. E Deus falou assim comigo hoje, e pode falar para o meu povo, que se tiver a porta fechada, amanhã ela vai ser aberta, em nome de Jesus Cristo. E Deus manda dizer o seguinte, que Ele te leva por um caminho, e neste caminho, se ela estiver fechada, Ele mesmo abre para você passar. Ele manda te lembrar que Ele está com você. Mais uma vez Deus manda dizer, eu estive e eu ainda estou com você. Vai passar por ela, porque Deus vai abrir para você passar. Sabe o que significa isso? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória significa poder de Deus. Glória significa presença de Deus. Eu só quero refletir uma coisa com você. Se Deus estiver, vamos colocar assim, uma forma bem literal para se entender. Se Deus colocar a mão sobre, você acha que tem algo que pode impedir? Se Deus entrar no negócio, porque glória significa presença, significa poder, você acha que tem algum mal que pode ser maior do que o seu Deus? Sabe por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque tudo aquilo que entrou, que não é de Deus, vai sair em nome do Senhor dos Exércitos. Agora você pode aplaudir, porque agora você entende. Assim diz o Senhor dos Exércitos, 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 assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda chance, do novo tempo da nova história, será muito maior do que aquela do passado que você fica preso nela. Tem algo para você muito maior do que você pode imaginar. Sabe o que a gente precisa fazer? O Espírito Santo falou comigo hoje 2 palavras. E eu não brinco com isso não. Estou falando para você que o Espírito Santo falou. 2 palavras que o Espírito Santo mandou trazer para nós hoje. Definir e redefinir prioridades. Consegue entender? Você tem dificuldade para entender isso? Definir prioridades e redefinir. Sabe o que significa isso? Teve coisas que você colocou como prioridade e você esqueceu. Volta lá atrás e coloca novamente como prioridade. Redefine, começa de novo, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pode imaginar. E o Senhor não só disse que a glória seria muito maior, a presença dele muito mais. Meu amado, eu fico imaginando, eu vou citar isso, porque não é para trazer nenhuma dor, só para falar, nós estamos num velório, e a glória de Deus era tão grande, que se nós pudéssemos estender a mão, nós tocávamos na Shekinah de Deus que estava ali. Agora você imagina a glória de Deus chegando na sua vida, para executar a vontade de Deus sobre você, sobre os planos dele, sobre aquilo que ele mesmo determinou. Imagina o que pode acontecer, imagina o que vai, a grandiosidade do que Deus vai fazer. Defina as suas prioridades, redefina as suas prioridades, porque o Senhor também disse o seguinte: e neste lugar eu vou trazer a paz que você tanto me pede. Pode aplaudir Jesus, porque é tempo de paz, é tempo de paz, é tempo de paz, é tempo de paz. Sabe o que significa paz? Chega de briga, chega de guerra, chega de problema, chega de sofrimento, chega de dificuldade. Neste lugar também terá paz. Não só grandiosidade do poder de Deus e agir em seu favor, mas paz, que é o que nós precisamos hoje. Tempo de paz para o coração de Deus. Feche teus olhos. Profecia, revelação nesse texto. Eu estou vendo, diz o Senhor. Eu vi antes, durante e estou vendo agora. As coisas estão desta forma porque perderam-se as prioridades. Mas eu estou aqui ainda, disse o Senhor. O meu propósito na sua vida é que você pare de chorar para o que passou e que você creia que Deus tem algo maravilhoso amanhã para você.
Na verdade, o que Deus tem é muito maior do que a nossa mente humana imagina. Isso você pode ter certeza. O que Deus deseja é que cada coração que esteja aqui hoje não fique buscando justificativas fora do porquê. Porque as justificativas para trazer uma resposta porque as coisas estão assim, diz o Senhor, elas não são externas, mas elas estão dentro do nosso coração. O que Deus viu lá é o que Ele está vendo aqui hoje. É o coração. Às vezes você fala, eu não fui porque não deu tempo. Continua com o seu olho fechado porque Deus está falando. Eu não fiz porque eu tinha que limpar a casa. Eu não fiz porque eu não tinha gasolina no carro. Eu não fiz porque... Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está mandando dizer, para de buscar justificativa fora. Porque a conversa é dentro do coração. Se tiver escassez de alguma coisa, a culpa não é de Deus. E o que Ele tem preparado para nós é ouro, é prata. Sabe por que Deus usa essa figura de ouro e prata? Para dizer assim, que as conquistas humanas não são nada comparadas à grandiosidade do seu poder. O que Deus quiser, Ele vai fazer. E Ele vai fazer de uma forma que Ele vai surpreender a todos. Vai surpreender de uma maneira que toda língua que se levantou contra você, esta mesmo se condenará, diz o Senhor. A obra que Deus vai fazer é tão grande, a glorificação, a presença de Deus e o ano que Ele tem determinado é tão poderoso, mulher, que todos verão e reconhecerão e dirão, foi Deus. É a glória de Deus que é muito maior do que a da primeira casa. A glória da segunda casa será muito maior, manda o Senhor te dizer. E pensa, fulano, ciclano, aqui, ali. Deus manda dizer, não são homens. É a glória de Deus. É a glória de Deus que vai manifestar e vai mudar a sua história em nome de Jesus. E virá o tempo de paz. E virá o tempo de paz. Foi bom no passado? Era melhor antes? Deus falou, chega de saudosismo. Chega de saudosismo. Tem melhor para você amanhã. Amanhã será muito melhor. Recobre teu espírito hoje, meu amado, neste lugar. Diz que Josué, Zorobabel, Salatiel, todo o povo, quando foi ouvindo aquela promessa, temeu e disse, é verdade, é verdade, é verdade. Nós nos esquecemos, são tantas coisas, tantas correrias, tantas prioridades no lugar. Deus saiu do topo, mas é verdade, é verdade, é verdade. O Senhor dos exércitos, Ele está aqui, e é Ele que vai fazer esta obra. Cobra ânimo no seu espírito hoje. Eu sei que está difícil, eu sei que o fardo está pesado, eu sei que as preocupações são muitas, eu sei que tem hora que você não consegue ver saída, eu sei porque hoje o Espírito Santo me mostrava um labirinto, como se não tivesse como encontrar a saída desse problema, mas Deus manda dizer para você, eu ainda estou convosco, e vai ser muito mais do que já foi antes na sua vida. Aleluia. Pensas tu, Hanai Korobasu, Indicamasteis, homem, Hanai Koromasu, Nimastou, que eu vejo tuas lágrimas, e Hanai Koromasu, e Hanai Renaste Komasterebastou, Nicanemastou, ninguém para enxugar, Hanai Koromastou sozinho, Renica Imastei, Deremastou, eu te lembro, ainda estou com você, aí, Canas. Cinemastes. Destoi camasture mastes, chomemaste. A glória que virá sobre ti fará com que todos os seus sonhos,
fará com que tudo que você já viveu não seja comparado ao que Deus tem preparado para você. Você precisa de paz. Nós precisamos de paz. Virá a paz. Quando você sair daqui hoje, amanhã, o inimigo vai vir como uma escama sobre você, para fazer você deixar de acreditar na promessa. Mas Deus falou desde o início, para você levar a sério o que ia ser falado aqui hoje, porque hoje aqui está escrito o que está determinado para você. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe ele tirar dos seus olhos, não deixe ele arrancar do teu coração esta verdade. Será bom antes, mas melhor é o que Deus tem preparado amanhã. Chega de passado, o Senhor disse: chega de passado. Chega de passado. Isso é muito sério, isso aqui não é conversa não, isso aqui é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos que a glória de Deus se manifeste, porque senão muitos vão sair dos caminhos do Senhor, muitos vão abandonar os caminhos do Senhor, muitos vão deixar de acreditar. Olha quem é você. Se o seu dinheiro foi para o saquinho furado, Deus estava lá vendo. Se você comeu e sua barriga não encheu, Deus estava vendo. Se você bebeu e sua sede não foi saciada, Ele viu. Se você plantou e quando foi colher era pouco, Ele estava vendo. Mas Ele veio aqui dizer para você hoje que vai ser o que Ele vai fazer na sua vida muito maior do que você já viveu. Aleluia. Sabe o que Deus manda dizer? Reira nas suas costas, reira nas suas costas. E disseram: ai, coitado, ai, caramassou. O Senhor manda dizer: Ele rirá deles, Ele rirá deles. O que Deus tem para você é muito mais do que você já viveu. Pessoal do louvor, se puder subir aqui. Fica com seus olhos fechados. Dá uma olhada para a sua vida aí, dá uma viajada aí, pega um planador, sobrevoa a sua vida, sobrevoa as áreas da sua vida, sobrevoa aí, dá uma olhada. Não deixa mais que fique pouco. Não aceite mais o pouco. Vou voltar a falar para você, o que Deus estava olhando ali era coração. Eles podiam falar: ah, Deus, mas o Senhor viu que trabalhão que foi, né? O Senhor viu quantas coisas, tinha as crianças. Ai, o Senhor viu, né, Deus, que eu precisei parar um pouco porque eu tinha que casar. Ai, Deus, o Senhor viu, né, porque era difícil, tinha que fazer. Deus não está perguntando, eu não quero saber de justificativas externas. Eu não estou perguntando para você achar para o lado de fora as coisas. Eu estou falando com você no seu coração. É no seu coração. Todo o mistério está no seu coração. Qual é a prioridade? Defina e redefina as prioridades da sua vida hoje. Lembre-se, se alguma coisa estiver no topo da prioridade, ela não pode estar na sua vida. Ela deve ser tirada fora. O que é que você quer de Deus hoje? Qual é a proporção, qual é a medida da glória que você quer receber sobre a sua vida? Talvez quando você chegar em casa, que você abrir a porta da sala, que você adentrar a sua casa, essa glória já esteja resplandecendo sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus dias que virão. O que importa que o governo está determinando, o que importa que os homens estão falando, importa o que Deus está falando hoje aqui neste lugar. Defina hoje com Deus suas prioridades. Defina. É de coração para coração. Tudo que Deus queria é que o coração deles se voltasse novamente para Deus. E que eles pudessem se preocupar mais com as coisas de Deus. Ter a presença de Deus.
Uma presença tão grande, que pode fazer as coisas ficar muito melhor do que já foram. Quando o Espírito Santo falou comigo hoje de saudosismo, de nostalgia, eu falei, meu Deus, e é verdade. O passado não vai fazer o seu presente nem o seu futuro. O passado já foi. O dia que se chama hoje está determinado por Deus para a sua vitória. Vem um amanhã e vai ser muito maior a glória de Deus. Fica de pé. Vamos ministrar o coração de Deus. E nesse tempo, disse o Senhor dos Exércitos, haverá paz. Chega de guerra, chega de briga. O inimigo só pode agir nas nossas vidas, irmãos, quando nós permitimos. Quando você abre os seus lábios e você traz a presença de Deus, que você glorifica a Deus, que a glória de Deus vem, não tem demônio que pode ficar onde Deus está. Chega na sua casa hoje, com as suas prioridades definidas, e determine em voz alta, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. O que está para vir é muito maior do que eu posso imaginar. É com você. Em nome de Jesus. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. São grandes. É no mas elas são maiores do que o nosso Deus. São fortes, mas não são comparados com a parte da sua vida. Às vezes pensa em fugir. Nenhum pode até te assustar. Cego pelo pode parecer muito maior não vê que do que outras coisas. Gigante é bem menor. Mas não esqueça da promessa de Deus na sua vida. Não quero contar na história. Escreve no seu coração, diz o Senhor, a glória da segunda casa será muito maior que a primeira. Escreve isso. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem. Veja o que Deus tem para você. Veja o que Deus tem preparado para sua família. Coração valente,
Deus vai comparar o que Deus tem hoje com a presença do Senhor. Chega de passar. 3 dias Jesus parou de respirar. Você tudo bem. Espírito Santo adorece. A estrutura é a fé. Coração valente você não. Coração. Jesus parou de expirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem. Fraquinho. De carne você frágil. Coração valente você não pode parar. Conquistado por você. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista de viver o melhor de Deus na sua vida. Chega de pouco, porque o que Deus tem para você é muito, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, meu amado, porque Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser glorificado. Que hoje a sua casa seja cheia da glória de Deus. Que a Shekinah do Senhor entre na sua vida. E que tudo que você viveu não é comparável ao que você vai viver no que Deus tem preparado. Glorifique isso. Profetize, fale, anuncie e viva o melhor de Deus na sua vida. Sobre a vida dos seus filhos, diz o Senhor. Alguém diz, mas ainda não é o tempo. O Senhor mandou dizer, é o tempo sim, chegou o tempo, é o tempo. Busque a presença de Deus, que a glória dele se manifestará em nome do Senhor dos Exércitos, diz o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela sua presença. Leva-nos em paz, consola os nossos corações. Conforta as nossas vidas, ó Deus, no seu amparo e no seu sustento. Livra-nos do mal. E que as portas, Senhor, sejam escancaradas essa semana para o seu povo. Que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, selado sobre as nossas vidas, seja conosco, ó Deus, quebrando as cadeias, abrindo as algemas, trazendo a cura, a libertação e a salvação, Senhor, na vida do seu povo. Liberta-nos, converte-nos e nós seremos convertidos. Livra-nos do mal. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do seu Espírito seja sobre todos nós. Resplandece o teu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para sempre. Amém. Exalta Jesus mais uma vez, porque Ele é digno, 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 digno. O único que é digno, digno de honra, de glórias, de louvores e de poder. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele assim: Deus te falou. A glória dele na sua vida vai fazer com que as coisas sejam muito maior do que você pode imaginar. Aleluia.